Super bate-papo! De fidelidade à Constituição da República, junto com o vice-presidente Geraldo Alckmin e os ministros que conosco vão trabalhar. Se estamos aqui hoje, é graças à consciência política da sociedade brasileira e à frente democrática que formamos ao longo desta histórica campanha eleitoral. Foi a democracia a grande vitoriosa nesta eleição, superando a maior mobilização de recursos públicos e privados que já se viu, as mais violentas ameaças à liberdade do povo, a mais abjeta campanha de mentiras e de ódio tramada para manipular e constranger o eleitorado brasileiro. Nunca os recursos do Estado foram tão desvirtuados em proveito de um projeto autoritário de poder. Nunca a máquina pública foi tão desencaminhada dos controles republicanos. Nunca os eleitores foram tão constrangidos pelo poder econômico e por mentiras disseminadas em escala industrial. Apesar de tudo, a decisão das urnas prevaleceu, graças a um sistema eleitoral internacionalmente reconhecido por sua eficácia na captação e apuração dos votos. Foi fundamental a atitude corajosa do Poder Judiciário, especialmente do Tribunal Superior Eleitoral, para fazer prevalecer a verdade das urnas sobre as violências de seus detratores. Senhoras e senhores, ao retornar a este plenário da Câmara dos Deputados, onde participei da Assembleia Constituinte de 1988, recordo com emoção os embates que travamos aqui democraticamente para inscrever na Constituição o mais amplo conjunto de direitos sociais, individuais e coletivos, em benefício da população e da soberania nacional. 20 anos atrás,
bate-papo. Alô, alô, é isso aí. Estamos de volta com o nosso Super Bate-Papo, falando sobre um ano de governo Lula. Já falamos bastante sobre o 8 de janeiro com os seus patriotários e agora estamos avançando na conversa sobre pontos mais específicos do que foi o Brasil nesse um ano de governo Lula. E é uma das coisas que estamos fazendo a reflexão é se nós vivemos esse um ano aqui no semipresidencialismo ou no semi-parlamentarismo, né? O Benê está dando aí as suas considerações. Então, Benê, o que você tem a dizer sobre isso? Então, essa questão, infelizmente, temos aí um semipresidencialismo, não diria um semiparlamentarismo, mas há um semipresidencialismo, que o PT tem que se dobrar ao Congresso, mas eu acho que o Lula tem na mão mecanismos que ele podia ser mais incisivo quando ele negocia com o Centrão. Entendeu? Eu acho que o único realmente que tem é a mobilização popular. Mas eu penso que todo mundo deve pensar a mesma coisa. Bom, eu saio aqui gastando energia para mobilizar as massas. E será que eu tenho acúmulo para que isso... porque é um tremendo do risco, né? Na hora que porque quando você sair para mobilizar a massa, primeiro que tem um problema quando você mobiliza a massa, isso o PSDB aprendeu, né? Você não segura. Vamos lembrar do passeio. Depois o moço você tira da garrafa e depois você fala, puta que eu pariu, que merda que eu fiz. Esse é um problema. Que eu acho que o PT tem experiência bastante, mas nunca podemos... O segundo você sai, você faz essa opção, não é uma opção que tem a volta. Eu concordo. E aí você quer saber? Essa opção foi feita pelo Bolsonaro e ele não conseguiu voltar. Então mas no aí, início do governo dele, ele mobilizou, ele continuou mobilizando aqueles grupelhos que se mobilizaram contra a Dilma, e depois ele não conseguiu mais, ficou refém daquilo. Era só daquilo, e ele era obrigado a ir lá e fazer aquelas coisas lá. Então, mas aí, Douglas, esse tem um problema. Eu concordo que isso não tem volta, né? Mas aí é que tá. Então, você fazer concessões cada vez maiores para o Centrão resolve o nosso problema. Não. Porque aí você percebe que você está entre a cruz e a espada, né? Você está entre a cruz e a espada. Então, mas aí, Benê, eu acho que tem que ter uma... Eles não ficam contentes. Então, da mesma forma como o Lula chegou e enfrentou os caras na questão do teto de gasto, aí você pode dizer, mas ali eles próprios tinham interesse, é verdade, né? Mas por que o Lula... Eu tô falando dentro da instituição. Não estou nem falando de revolução nem nada. Dentro da instituição. Por que o Lula não faz com os caras ao contrário, a mesma chantagem que ele faz? Tem neguinho lá do Centrão que na próxima eleição vai querer o apoio do Lula para se eleger. Uhum. Entendeu? Porque aí, Douglas, é aquela discussão eterna que a gente já teve várias vezes, que, mas sem esses caras o Lula não se elegia. Mas aí o inverso também é verdade. Isso é uma coisa importante, Benê, porque se a gente pegar os dois primeiros governos do Lula, o PT incha, o governo incha, principalmente do primeiro para o segundo mandato, porque um monte de safado... E quando você ia para o interior do Brasil, você tinha um monte de prefeito que foi eleito nessa cidadezinha apoiando o Lula. Não que eles fossem do PT, nada disso. Entendeu? E 2 anos depois, 4 anos depois, estava defendendo o impeachment então, agora, tem uma coisa que eu acho importante. Primeiro, assim, o Douglas tocou num ponto que é importantíssimo, que é o seguinte: esses políticos se borram de medo de povo na rua. Tá? Então, se você não tem mobilização popular... Até alguns da esquerda. Né? Até alguns da esquerda. Então, se você não tem mobilização, também não adianta. Mas tem umas coisas que precisam ficar claras. Primeiro,
é uma coisa que, quando você toca na social-democracia, no parlamentarismo, é importante ver que muito do que os governos chamados progressistas no Brasil defendem, são processos, são coisas que já estão consolidadas em outros países. Então, por exemplo, quando você fala em Bolsa Família... Mas sob ameaça de destruição. Não, não, mas assim, e consolidados por governos de direita, muitas, ou social-democrata. E aqui é visto como coisa de comunista. Então, quando você falava em Bolsa Família, por exemplo, você vai para a Alemanha, existe um programa de renda mínima familiar numa Alemanha que nunca foi comunista. Na Alemanha Ocidental. Aí você está entrando naquilo que a gente já falou, que como a nossa direita, como a nossa elite é atrasada. Você vai para os Estados Unidos, cantado em verso e prosa, como uma grande nação liberal, tem um programa de dinheiro para a população, para pagar aluguel, para comer, porque aí fica bem claro que a economia americana é boa só para alguns, né? Porque tem gente lá que, se o governo não der dinheiro, ele não tem como pagar aluguel. Você vai para a Inglaterra... Seguro-desemprego. Não, mas assim, você vai na Inglaterra, na Inglaterra até pior, tá, Douglas? Você vai em Londres, tem uns condomínios, eles têm uma faixinha, não me lembro mais o que é, mas tem uma marca lá, que são condomínios em que a moradia é financiada, custeada pelo governo. Você paga um aluguel, por exemplo, vamos brincar, o aluguel é de R$ 1.500, você vai pagar R$500 e o governo cobre. Mas até nos Estados Unidos isso é grave, cara, porque o governo usa isso como chantagem. O Trump usou isso. Ele suspende o pagamento e as pessoas ficam sem as casas. Cara, até os Estados Unidos, que é o paraíso aí dos coxinhas, né? Os coxinhas amam, tem vários estados norte-americanos que existem aluguel social. Tem lugares que tem aluguel social. Estados Unidos. São aluguel sociais. Então, assim, esses programas, por exemplo, a educação pública, cara. A educação pública, ela é pública até nos Estados Unidos, a educação básica. Eu não entro em qualidade, tá? Ela é pública até nos Estados Unidos. Então, assim, aqui é visto como... então, o PEC da gastança, por exemplo, aí entra, que eu queria chegar nisso. Quando você pega como a mídia trata isso, o que é PEC da gastança? Né? Quando você vê o que é o limite de gasto no Brasil, ele é um limite em saúde, em educação, em moradia. E detalhe, só existe o teto de gasto, é uma aberração, só existe no Brasil. Só existe no Brasil. Porque, também, os governos falam, vários governos de outros países falam nessa questão de ajuste fiscal, tudo bem, mas um teto de gastos só existe no Brasil. E você sabe, né? Se você fizer o histórico, enquanto funcionou o teto de gastos, quem perdeu mais, que era para isso que foi feito, o dinheiro, quem perdeu mais foi educação e saúde. Claro! Quer dizer, então, para isso servia. Agora, falando em teto de gasto, Ricardão, é muito interessante, porque nós estávamos falando aqui do governador lá do Rio Grande do Sul, né? Eduardo Leite, que, né, obviamente, o Lula isso, o Lula aquilo. Quando o teto de gastos, muita gente não sabe, mas para problemas de enchente, catástrofes assim, o orçamento de 23 tinha só lá R$25 mil. Isso. Para isso. Então, quando o Lula, você fala, o Lula ganhou não sei o que lá, quando o Eduardo Leite teve uns problemas de enchente lá, que foram lá na cidade, liberaram dinheiro para cidades que teve calamidade pública, olha, isso jamais seria feito, né, se tivesse um governo Bolsonaro, porque ia ter só 25 mil, né? Presidente, bom dia. Obrigado e obrigado aqui por enviar os ministros e todo o esforço que está sendo feito. Desde ontem em contato com o ministro Múcio, com o ministro Valdez, com o ministro Pimenta, para estar todos os esforços aqui coordenados. Vamos precisar muito do governo federal aqui no apoio à reconstrução, porque... Obrigado.
Obrigado, sei disso e conto com isso também aqui. A comunidade gaúcha conta com isso. E nesse sentido, nós tivemos um 2023 onde que nós começamos a recuperar muita coisa, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre como é que foi o ano para meio ambiente, saúde, educação e para ciências. Como você vê, especificamente nesses quadros aí, onde que você samba melhor do que nós aqui? Vou começar sem adoçar, foi ruim. Tá? Não foi desgraça do governo anterior, mas não foi bom. Mas também, vamos falar, igual o governo anterior também não dava. Não dava. Primeiro que é o seguinte, isso o Lula não mentiu, tá? Ele deixou claro. O objetivo desse primeiro ano era colocar a casa em ordem. Então, a maior preocupação era a questão da economia. A outra era a governabilidade. Né? Então, esses ministérios receberam, e eu vou pegar outros também, por exemplo, o FUNAI mesmo, né, os povos originários, eles trabalharam com orçamentos muito baixos, tá? Sem espaço mesmo para trabalhar. O pessoal do povos originários ainda teve alguma coisa por causa do genocídio que foi feito contra os Yanomamis. Índio. Só porque sou índio devo morrer aqui pedindo, me esmilinguindo como um vagabundo sem profissão? Só porque sou índio devo ficar aqui olhando, com cara de quem não entendeu nada, com cara de passado, feito estátua de cabeça cagada? Só porque sou índio devo bater tambor na aldeia, ficar nu e pintar a pele, fazer folclore e manter a tradição nacional feito um museu de pré-história natural? Eu quero mesmo é cantar minhas músicas, dançar minhas danças, usar minhas tranças, fazer meus tapetes e minhas cuias. Eu quero é pescar meu peixe, caçar meus macacos, andar descalço, pelado, com as costas pintadas, douradas de sol, usar pulseira e colar, respirar, pensar e falar, ser índio e ser feliz, que nem todo mundo, só porque eu sou índio. Mas são ministérios que estão trabalhando com, principalmente ciência, a FUNAI e companhia, e até a saúde, tá? E educação, mas ciência mais ainda, estão trabalhando com orçamentos muito baixos. Então, assim, não foi um ano bom nesse sentido, não houve investimento. Nós estamos esperando para que tenha esse ano, né? Que aumente a coisa. Agora, não tem comparação, porque uma coisa é você ter um Ministério de Ciência com pouco dinheiro baseado numa crise que foi montada por outro governo. O outro é ter um Ministério de Ciência sem dinheiro em que o governo trabalha para acabar com o Ministério da Ciência. Né? Então, é muito diferente isso. Então, quando você pega o Ministério da Saúde, por exemplo, né? Você tinha uma política de destruição dessas pastas e dessas áreas. Não era só do Ministério, era da área mesmo, acabar com. Então você tinha uma negação da ciência. Pensar que teve que recuperar o Zé Gotinha. Então, quando você pega, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente. O Zé Gotinha ficou quase na ilegalidade, né? O Ministério do Meio Ambiente, que o Brasil tem. Da cadeia, coitado. O Brasil tem dinheiro, tem um potencial de dinheiro no Ministério do Meio Ambiente. Tanto é que nós vamos ter a COP aqui e tal, não sei o quê, né, que é o grande encontro de nações para discutir a questão ambiental, né, vai ser em Belém. Ele tem um potencial para trazer dinheiro e tal, mas quando você pega no governo Bolsonaro, você tinha um ministro, eu vou falar para vocês, o Salles não era nada perto do que ficou. Você tinha um ministro que trabalhava contra, não era um ministro que estava preocupado em preservar. Ele queria facilitar a destruição, né? Ou passar a boiada, que o Salles fala. Segunda-feira, 28 de setembro, hoje é o dia da boiada.
Esse dia ficará marcado como o dia em que Ricardo Salles conseguiu, em apenas 2 horas e meia, numa votação que ele marcou e a pauta que ele definiu sexta-feira, justamente para não dar tempo de nenhuma articulação durante o fim de semana, das 10 da manhã a 1h30 da tarde, a boiada passou forte na reunião do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que esse conselho foi desconfigurado por Salles em maio do ano passado. Antes da gente falar do resultado da reunião do CONAMA, é importante a gente ter a memória do que houve. Em maio do ano passado, Salles, por decreto, desconfigurou um conselho que foi criado na época da ditadura, em 1981, para quê? Era uma Câmara técnica com a representação do governo federal, estados, municípios, empresários e sociedade civil. Então você tinha equilíbrio nos debates para formatar resoluções com força de lei na área ambiental. Boa parte das leis mais importantes do Brasil foram concebidas a partir das resoluções CONAMA. Então, o governo Bolsonaro, ao escolher Salles, e Salles, ao implodir o CONAMA, sabiam o que queriam. Não queremos participação da sociedade civil, não queremos debater. Então, assim, quando você tem um ministério que não acontece nada, estava tão mal que se um não fizer nada, já é melhor do que o anterior que só estava destruindo. Então, nesse sentido, está melhor, claro, mas está muito abaixo. A maior crítica que eu tenho, aí eu vou dar duas, tá? Um é no Ministério da Saúde, que eu acho que, na questão da Covid, deu uma parada e tinha que ter andado mais. Então, está atrasada a questão de vacinação e tal. As campanhas de vacinação, não é só a compra, a campanha está muito ruim. E aí eu vou projetar para outra coisa. E a maior crítica que eu tenho desses ministérios é, de longe, o Ministério da Educação. Aí sim. Tem um ministério ruim nessa é o da educação. E é uma decepção, porque o Camilo Santana, ele fez muito boas coisas na educação no Ceará. Justamente. Né? Mas não sei se é só... É que quando montou a transição, eu já falei, já era uma droga. Por quê? Quem estava na transição eram caras que representavam o pior da educação, que são esses sistemas de educação do Itaú, do Lena e tal, que, além de visar ganhar dinheiro fornecendo um serviço de educação, né, de baixa qualidade, diga-se de passagem, ele tem um outro problema, né? Ele é uma educação que não almeja melhorar o cidadão. Então, quando as pessoas não entendem isso, nós temos que investir na educação técnica. Na verdade, cara, parece muito bonito, eu vou fazer um ensino, que o cara sai... Mas você, na verdade, o que vem embutido nisso é que eu continuo com uma mão de obra barata, que sabe fazer alguma coisa, mas ganha pouco, e isso preserva uma elite que vai chegar na universidade, que vai... Entende? Então, cria a fantasia do capitalismo, né? Você fica com a ideia de que se você estudar, você consegue melhorar, só que você nunca consegue. No grosso, vai ter um ou outro que eles puxam para cima, para falar, olha, né? Esse aqui, a meritocracia, os cambal. Mas, por exemplo, nós estamos fazendo um ano de governo e o novo ensino médio, que é um problema terrível, tá? Ele continua aí, não foi mexido. E não é uma coisa que representa custo. Estou falando do custo, claro, tudo representa, mas falando de grandes investimentos. Não existe a vontade de se mexer. Então, assim, em educação, para mim, é o Rick, aí entra aquela questão que eu falei, da questão do Lula não bater de frente com alguns setores. Entendeu? E aí me parece que existe uma covardia mesmo, por parte do governo, por parte do... E tem uma falha, eu concordo com você, mas tem uma falha que aí vale para tudo, não vale só para a educação. Existe uma coisa, eu vou contar a história do Haddad para puxar para cá. Quando o Haddad quis, prefeito de São Paulo, queria diminuir a velocidade nas avenidas de carro, que era um negócio extremamente ilógico, porque aqui em São Paulo, o que você fazia? O carro andava rápido e parava no farol. Abria o farol, ele andava rápido e parava no próximo. Se você diminuía a velocidade, você pegava os faróis abertos e não ficava parando. Além de fluir melhor,
tinha uma outra coisa, uma pancada de um carro, né, com velocidade reduzida é menos fatal. Né? Então, isso aí é uma coisa fácil de explicar. Dá para fazer desenho, mostrar o carro parando. Aí vem o Haddad e fala assim, não, porque nós temos estudos que demonstram, aquele jeito acadêmico, que demonstram que a redução de velocidade, que a maioria da população não tem essa noção, né? Até por carências educacionais, e mesmo quem teve também não quer ter, né? Não quer ter a noção, de que a coisa ia melhorar. Então, assim, como é que teria dado certo? Era uma campanha de ir na televisão, ir no jornal, e botar, desenhar, e simulações, e popularizar isso. Não, fica no acadêmico. A mesma coisa acontece no governo federal hoje. Quando você fala em reforma tributária, né, o Lula tinha uma saída que era fantástica. Quando o Fernando Henrique falava em superávit, né, e déficit, a maioria da população não entendia o que ele estava falando. Isso é uma pesquisa séria que foi feita. O Lula, quando ele falava em lucro e perda, ganho e perda, as pessoas entendiam. Entende? O discurso. Então, o que precisa? Quando você fala não está vacinando, como é que você vai solucionar o problema? Campanha para valer, boas campanhas. Quando você fala da reforma tributária, que as pessoas estão achando que vai taxar o carrinho dele, a casinha, tal, como é que você tem que ir? Tem que ir para cima e botar campanha pesada em cima. Né? E aí o governo bobeia. Né? Por exemplo, nós tivemos o 8 de janeiro. Eu, até hoje, fico perguntando assim, por que não houve uma campanha do governo para mobilizar a população para mesmo? Vai lá na televisão e põe campanha, e dane-se, compra a briga. Né? Então, ontem eu estava lá no MASP. Né? Choveu para caramba, então isso já esvaziou. Não tinha jeito, caiu árvore aqui, em volta de monte. Mas é frustrante ver que tinha pouca. Tinha bastante gente, mas era para lotar uma Paulista. Né? Entende? Então, sabe, você parece assim, as pessoas já esqueceram. As pesquisas que saíram essa semana sobre o 8 de janeiro, caiu até a condenação do ato. Né? Teve mais condenação. Parece que as pessoas começam a esquecer, e essas coisas precisam estar nas campanhas. Mas eu queria falar uma coisa, Ricardão, porque você vê uma coisa. Você falou assim, a educação foi para o saco, tudo mais. Claro. Nós temos, claro, se comparar, muitos pontos positivos com relação ao que não era, né? Mas, ao mínimo que se necessita, deixou muito a desejar, né? Até porque educação foi uma das coisas mais... Cultura, educação, foram as coisas mais destruídas no governo do Bolsonaro. Eu não estou dizendo, não vou dizer aqui que... até porque você começou dizendo o seguinte, olha, a gente tem que levar em consideração que era um ano que era, vamos dizer, de defesa da democracia e recuperação das contas. Então, você mesmo já deu o crédito do seguinte, vamos ver como é que rola a coisa aqui para frente, né? Mas eu queria falar que uma outra coisa que dominou também esse ano de governo Lula foi a recuperação da imagem do país lá fora. Né? Isso. Sabe? Então teve muito do Lula no exterior. Nós tivemos, vou dizer, acho que foi um dos anos que ele mais viajou, mais passou fora. E nisso ele teve um sucesso estrondoso. Nisso, sim, nós podemos dizer que realmente você vê que é uma coisa que não depende do Congresso, né? Claro que depois o Congresso pode levar isso para a merda, mas em termos de recuperação de imagem do Brasil lá fora, eu acredito que foi... A diplomacia brasileira recuperou, isso é... E não é só a recuperação de imagem, né? Se você falou de economia, a gente pulou 3 posições na economia mundial. É bom que o pessoal saiba que o Lula nós voltamos a estar entre as 10 melhores. Nós estávamos em 11º e foi para 12º. Nós fomos para... Não, nós estamos em 9º, né, agora. Estamos em 9º. Nós tivemos estamos em 9º agora. O pessoal, que é bom que saiba que quando foi dado o golpe, nós estávamos em 6º.
Em sexto, né? Isso mesmo. Depois do golpe, nós fomos para 12º em economia. Significa assim, você tem os corredores, o corredor está em sexto, aí ele passa o bastão para o fulano pega, corre, vai perdendo posição, fica em nono. Aí ele passa para o outro pega, vai perdendo posição, fica em 12º. E agora passaram o bastão para o Lula. E nós já estamos em nono de novo. E é uma coisa que as pessoas... Então, é uma coisa interessante, tá? Nós estamos num ano, além do boicote ao governo, o agronegócio esse ano não ganhou tanto, porque está sofrendo com seca, está sofrendo com problema climático e tal. Então, assim, esse crescimento não dá para falar, veio uma super safra. É negócio. A commodity, né? Por exemplo, um dos motivos desse crescimento são os acordos que o Brasil está fazendo com a China. Então, as parcerias do governo Bolsonaro, por exemplo, o Bolsonaro peitou algumas coisas da China e perdeu alguns acordos para os Estados Unidos. Quer dizer, os Estados Unidos ocupou o lugar que o Brasil tinha na negociação com a China. Na Europa, muitos. Foi direto. Então, assim, perdeu posição lá no Oriente, na Arábia. Agora, isso é importante. O Benê tinha tocado isso no começo, todo mundo falou. Nossa, esse viralatismo precisa mudar, né? Por exemplo, a proposta do Lula para o cessar-fogo em Gaza, né, foi bloqueada por um único país, foi os Estados Unidos. Exatamente. Tá? Um único país que bloqueou todas. Tá? E os países que podiam vetar, não vetaram. Então, mesmo a Rússia, que se absteve, não vetou. E as pessoas não entendem isso, que isso não é jogo de futebol. Nós fizemos um programa sobre isso. Não é jogo de futebol. Você apresentar uma proposta e ela não ser aprovada, não é uma derrota de um jogo de futebol. Porque muitas delas não ser aprovada, mas ela escancara o quê? Né? Ali no programa, agora fugiu o nome, ficou bem claro isso. Né? Houve um isolamento da proposta americana. Só os Estados Unidos foi do mal. Quer dizer, o Brasil tinha dado um nó diplomático na coisa. Isso é muito do governo Lula. Né? Aí o brasileiro e a imprensa brasileira, porque foi derrotado, você pega, né, um certo pseudo-geógrafo aí. Nessa questão aí do conflito na Palestina, aí entra os adoradores do Estado de Israel, né? Sionistas de direita, inclusive querem pautar a política externa do Lula. Querem pautar. Então, mas eu digo assim, você tem uns comentaristas de TV aqui, né? Um que a gente gosta bastante, né, Beni? Que os caras seguem uma pauta americana. Então, assim, eles vão defender no Brasil os interesses dos Estados Unidos. E aí o cara não defende. Então, assim, aí o cara vem falar em patriotismo, dá até vontade. O antigo, Benê, o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Né? E aí não percebe isso, né? Porque, assim, a verdade é isso mesmo. Isso daí, cara, eu me lembro no primeiro governo do Lula, e depois no segundo, você ia para fora do Brasil, a imagem que o Brasil tinha era uma imagem fantástica. Os caras falavam, vocês estão para presidente. O cara era desse sistema. Nossa, o da Silva é um grande presidente. Ele era mais criticado aqui do que fora. Tudo bem, talvez dá para falar, não estava vivendo aqui, mas não existia o viralatismo que nós temos. Né? Quando você vê ele, o Bolsonaro era um pária, cara. O cara chegava nesses encontros, ele tinha que fazer piada com o cara que servia café lá, porque ele não conseguia conversar com ninguém, ele ia desrespeitar o cara lá. Não, ou então ia para o país, faltava no jantar oficial para comer comer pastel. Mas é porque, vamos falar a verdade, era o único lugar que ele ia se sentir bem. Né? É difícil, alguém pontuar por aí. Não pontuar. Viva l'Italia! Tutti buona gente italiana. La famiglia è l'Italia. Molto raro.
Não, o Lula é um cara que, não falando inglês, ele consegue contar piada para presidente da França, inglês, ou ele vai para a Alemanha, ele conta piada, ele faz os caras darem risada, cara. Ele brinca, ele conversa de um igual para igual, entende? De um presidente para outro. Queria lembrar, o Benê falou de Gaza. O Benê falou de Gaza, eu queria lembrar do folclore aí, de quando começou a trazer o pessoal, disse que o Bolsonaro tinha negociado com o embaixador de Gaza, né? O embaixador de Israel, aqui no Brasil, né? Aí o nosso ministro do exterior, foram perguntar para ele, falou, pô, mas o Bolsonaro está dizendo que foi ele que falou com o embaixador, e o cara não é nem embaixador, para começar, é um adido, é uma coisa assim. Isso. Aí o ministro falou assim, eu não sei, eu não converso com aquele cara, eu converso com o chefe do chefe dele, né? Quer dizer, quem seria ele para resolver a situação? Aí, assim, então, do ponto de vista internacional, o Lula conseguiu trazer a diplomacia. Olha, as pessoas precisam entender isso. A diplomacia que o Lula trouxe de volta não é a diplomacia do governo do Lula. Não é do primeiro governo. Diplomacia do Brasil, certo? Diplomacia do Brasil, é lá de trás. Com uma história, com respeito. Olha, até no regime militar, o Brasil tinha uma diplomacia que era elogiada. No regime militar, o Brasil, por exemplo, reconheceu a independência de Angola e Moçambique. Na década de 1970, reatou relações diplomáticas com Cuba. Reatou relações diplomáticas com a China. Isso no regime militar, cara. Tinha o escritório da Organização da Libertação da Palestina em Brasília. Exatamente. Isso foi feito na ditadura. O governo Bolsonaro conseguiu ser digamos assim, um retrocesso, inclusive em relação à diplomacia da ditadura militar. Agora, a diplomacia foi resgatada lá, mas a figura de um presidente aí não tem igual. Mesmo o Fernando Henrique, que, né, o imaginário da classe média paulista diz como ele não era recebido como... Eu vou contar uma que é ótima, né? Quando o Bolsonaro foi para os Estados Unidos e apareceu de surpresa no instituto do Bush, do George Bush, que tinha sido presidente, ele foi sem marcar. Então ele apareceu lá, os caras não sabiam nem quem é esse cara, né? Ficou uma situação desagradável, tiveram que correr com o Bush lá para... Quando ele entra no instituto, ele dá de cara. A primeira coisa que aparece, que tem na frente, na entrada, é uma decoração, tal, que é um presente que o Lula deu para o Bush. Que o Lula então, o Bush é amigo do Lula, então, tem amigo, né? Mas, companheiro Bush. O companheiro Bush, eu acho. Não, mas deve ter sido muito engraçado, né? O Bolsonaro chegar lá e ter um presente que o Lula teria dado para o Bush. Então, assim, é muito diferente. Houve um resgate da diplomacia, tá? E houve a volta de um líder brasileiro que talvez tenha sido o único realmente a ser recebido como presidente, no sentido, está chegando um cara importante aqui. Lula ganha estátua de bronze perto da Casa Branca. Além de Abraham Lincoln, Simão Bolívar e o escritor Gabriel Garcia Marques, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva para os americanos, é também uma das personalidades que possuem suas estátuas no National Mall, o conhecido Parque da Casa Branca. Localizado no centro de Washington, a capital dos Estados Unidos, o National Mall abriga a estátua em caráter permanente e em exposição totalmente aberta ao público. A obra é um trabalho do artista chinês Yuan Shikun, que fez bustos de grandes nomes que fizeram diferença para o mundo. O mais interessante é que, além de ser o único presidente brasileiro a ter uma estátua em exposição na capital dos Estados Unidos, Lula também é o único homenageado em vida, granjeando ainda mais importância para a figura de grande líder mundial da atualidade, que a honraria lhe confere, com razão. Porque a verdade é que o Brasil antes costumava ter um presidente que era
um presidente de um terceiro É mundo. uma coisa inócua, né? Eu queria só deixar um pouquinho essa questão da coisa, lembrando que esse ano aqui, agora, 24, o Brasil vai presidir os BRICS e vai presidir o G20, né? Que são duas potências e vai ter uma importância no mundo muito, muito relevante. Só de presidir o Conselho de Segurança da ONU, aí, mesmo que fosse nessa forma temporária, né, que os países... Você vê o que o Brasil fez, né? O quanto que o Brasil conseguiu influenciar, você acabou dando esse exemplo. Agora você imagina com o BRICS, que é o bloco que mais cresce no mundo. O BRICS hoje já está rivalizando. É que os paga-pau dos Estados Unidos, da política externa americana, critica a participação do BRICS, sabe? Como se a gente estivesse traindo os Estados Unidos. Isso é importante para quem não sabe o que é o BRICS. O BRICS é uma sigla que vem de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o SD. A Argentina se retirou. Que, originalmente foram esses países que se juntaram. Não é, a gente pode até contestar alguma questão de democracia às companhias, mas qual a ideia? E ele está aumentando, estão entrando em outros países. A ideia, uma das ideias, por exemplo, que eles querem criar, que é o terror dos americanos, é o seguinte: quando o Brasil compra ou vende algo para a China, hoje, ou para qualquer outro país, hoje a negociação é feita com moeda americana. Em dólar. Em dólar. E o que quer se criar é uma negociação direta. Uma moeda, não seria uma moeda única no sentido que nós vamos usar para supermercado. Uma moeda que seria, não usaria dólar como negociação. Quando não, já estão, quer dizer, independente da criação dessa moeda, Ricardo, só um parênteses, por exemplo, todas as negociações entre China e Rússia, e Índia e Rússia, hoje, ela já não tem mais o dólar. É uma cesta que vai com as moedas do país. Então, yuan e rublo, entendeu? Você faz essa cesta, e aí você fica negociando. Então, o Brasil, vamos dizer, se fosse negociar com a China, ele pagaria em yuan e receberia em real. De forma que... Mas qual é o boicote disso? Isso tira a importância do dólar como moeda de comércio internacional. Então, por isso que os Estados Unidos, e, claro, como o Benê chamou, os pagar-pau, ele fica boicotando. Porque, assim, o que é importante entender é que, assim, o volume de dólar que circula na economia mundial é muito maior do que os Estados Unidos tem para bancar. Entende? É um dinheiro que não existe. E aí, como ele tem o poder, isso é que é bom que as pessoas saibam, como ele tem o poder sobre fabricar essa moeda dólar... ele fabrica a moeda, é isso mesmo. Em geral, ele usa esse negócio para transferir. Quando ele está com muito problema, ele transfere esse problema para para o mundo inteiro. Nós estamos pagando, a gente paga a crise dos caras lá. Por que os Estados Unidos faz isso? Eu não acredito. Poxa vida. Mas ele faz sem querer. Ele faz com boa intenção. Ele faz defendendo a liberdade. O André falou, é muito diferente o que o Hamas faz de estuprar mulheres e tudo da política de Israel. É muito diferente. Muito diferente. Não dá para comparar. Não, e aí aquela coisa que, assim, não é porque você critica que você está defendendo o outro, né? As pessoas precisam entender que... E outra, nós não podemos... aquele filme do Charles Bronson, né? Começa com um crime hediondo e isso dá justificativa para ele cometer 500... Para ele cometer 500 crimes hediondos, né? Nothing outlasts me. Yes!
Então, assim, não pode ser assim, né? As pessoas precisam entender isso. Né? Não, aí você tem da vida, né? Duro de você matar. Tem também umas coisas que vamos... Sabe, cara, você tá na sua casa, os caras jogam uma bomba em cima da sua casa, mata a sua mulher, mata não sei o que lá. Você quer o quê? Então, mas aquilo que a gente já falou, né? Existe, aí entra toda uma discussão, quem criou o Hamas, por que ele tem a força que tem hoje? O Talibã, o Hamas. Todos os grupos que eram laicos, que eram esquerda, o Estado de Israel, os Estados Unidos conseguiram destruir. Agora você tem que lidar com os caras que estão aí, o que sobrou, apoiaram. Entendeu? O Estado Islâmico. Foi os Estados Unidos que criou o Estado Islâmico. Então, os Estados Unidos criou indiretamente, mas ao acabar com toda a estrutura de poder, os caras é uma lógica. O Talibã, querido, o Talibã foi armado pelos Estados Unidos. O Talibã é armado. O Iraque, era a piada na época do Iraque com as armas químicas, o Iraque jogou arma química na população curda, usando equipamento e material que foi vendido pelos Estados Unidos. Então, por isso que eles sabiam, eles tinham as notas, o pessoal brincava o quê? Os Estados Unidos tinham as notas fiscais das armas. Aí você vê como é a hipocrisia da política internacional. O Saddam Hussein foi condenado à morte por causa do genocídio que ele causou no povo curdo. Que é verdade, ele causou. Ele causou mesmo. Mas causou como? Com armas químicas vendidas pelos Estados Unidos. E na época ninguém estava nem aí com os curdos. Isso que é a sacanagem. Até hoje, né? Exatamente. E, nossa, tanto que o Saddam Hussein foi morto, condenado por isso, 20 anos depois de ter cometido o crime. Não, se você pegar, você pega a Madeleine Albright, que era uma secretária dos Estados Unidos, na época da Guerra do Kosovo. Aí o jornalista pergunta para ela, fala, morreram 500 mil crianças, né? Ela vira e fala assim, não, porque eles bombardearam, eles arrasaram, fizeram igual Israel está fazendo, com Gaza eles fizeram com o Kosovo, né? E ela fala assim, não, mas isso é um efeito colateral da guerra. Claro, é lógico. Agora, ali, ninguém falou em pegar, em ir para o Tribunal Internacional, incluir os Estados Unidos das competições esportivas. Em assassino, como é que é aquele negócio lá que fazem com o Putin, aí, que é julgado, como é que é? Genocida, ou o Tribunal Internacional. Aliás, é bom que todo mundo saiba, os Estados Unidos não assina o Tribunal Internacional. Apesar dele todo ficar, né? Fulano, o Tribunal Internacional, ele não. Então, nenhum presidente americano que jogou bomba, que matou gente, foi nunca julgado, nem soldado, nem vai ser excluído de competições esportivas. Nem vai ser excluído, nem nada. Então, é a hipocrisia, né? A hipocrisia. Agora, pode falar, eu até falando aqui, eu estava pensando o seguinte, quer queira, quer não, quando eu comecei a falar sobre, bombardear a minha cabeça e matar meu filho, eu vou procurar alguma coisa que me represente, né? E eu queria falar sobre essa questão da representatividade, né, Benê? Sobre o que esse ano, em termos de representação, representatividade e identitarismo. Então, o que nós podemos falar sobre isso? Primeiro, assim, eu não gosto, o Ricardo sabe disso, eu não gosto do termo identitarismo. Que esse é o termo que, normalmente, pessoas que são preconceituosas usam para dizer para aqueles que não são. Tá? Agora, é claro que tem, qualquer movimento social tem equipe. Qualquer um tem. Né? Uma vez no Rio de Janeiro teve uma eleição, aí tinha um grupo de artistas, de intelectuais, brancos e negros, por sinal, que escreveram um manifesto, queremos um prefeito negro, um candidato negro, uma coisa assim. Eu não assinaria um troço desse. Então, o Holiday serve? Entendeu? A prefeita serviu? Que é uma bolsonarista evangélica, serve? Né? O Pita, a gente teve o exemplo de São Paulo. Né? Então, assim, eu acho que o governo Lula, ele poderia, e aí eu falo de representatividade e diversidade, ele poderia ter tido ser mais diverso do que ele teve. E aí não é que
ia fazer um favor de colocar pessoas negras. Existem pessoas negras, existe provavelmente indígenas também, que são qualificados e poderiam estar em funções importantes. Por exemplo, muita gente queria uma mulher negra para o STF. Ah, mas isso é identitarismo. Tá, e aí o Lula põe o Zanin, que é um político branco amigo dele. Qual é a qualificação que esse cara tem? Porque uma mulher negra tem que ter qualificação. O Zanin, a única qualificação é ser amigo do Lula. Você percebe como... Ele coloca alguém que, em teoria, eu não confiaria nisso, né? Em teoria, ficaria do lado dele. Mas isso, né? Teria outras pessoas que ficariam. Lembra que o... Como é que chama ele? O próprio capitão... Os caras que ele pôs o lá Batman, também deveria ser, e não foi, né? Então, eu concordo com você, Verão. O que é? Eu concordo, eu acho que é bem por aí mesmo. Né? Do Dino, eu não entro nessa discussão. Entendeu? O Dino é coerente. Eu acho que mas podia ter feito no Zanin. Eu tenho o seguinte pensamento. Começa com Joaquim Barbosa. É esse que nós somos. Aquela coisa ambulante. Né? Olha, sinceramente, esse é um. Você pega o resto, que eu chamo de resto. Carmen Lúcia, essa que saiu, que era presidente, Rosinha vai com as outras. Você pega o Toffoli. O Toffoli lembra que falava que o Toffoli era um homem de confiança do PT? Pega o Fux, você pega o Barroso, pega tudo isso. O cara que foi pelo Sem Terra, né? Que foi puxa vida, que cuida dos processos da Lava Jato, que aí fez aquela coisa. Barroso? Não, que cuida dos projetos da Lava Jato. Gente, bom, depois eu vou lembrar o nome dele. Pega todos eles, nenhum serviu para nada. Só o senhor Lewandowski, que foi o único que entrou lá, foi técnico, e ainda assim teve que ir lá e ser presidente do impeachment da Dilma, que é uma coisa ridícula, absurda, né? Que aquele impeachment deveria, o Supremo, né? Se fosse técnico, se fosse sei que lá, deveria falar: isso aqui é ridículo, isso aqui não dá para funcionar. Não pode ser assim. Não pode ter essa brincadeira, né? Douglas, se o STF fizesse o trabalho dele, o Bolsonaro não seria nem presidente da República. Não, tá. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: quando vai discutir sobre o Supremo Tribunal Federal, essa discussão sobre negro, sobre mulher, sobre branco, sobre não sei o que lá, eu não sei, mas depois do que eu vi, para mim, isso é o secundário do zero. O cara que quando chega na hora fala assim: olha, Douglas, esse eu não acho que é não vai ter, não. Porque assim, nós estamos nomeando, porque tem um discurso da meritocracia. Estamos nomeando pessoas de notório saber, né? Agora, eu acho que é muita coincidência que os caras de notório saber são sempre brancos, né? O notório saber foi para o Barbosa, foi para né? a Lúcia, foi para todo mundo o notório saber. Douglas, tem uma coisa assim, o notório saber do negro foi 2 em quantos anos? Agora, tem uma coisa que é o seguinte, né? O Lula foi republicano nesse. Exato. O problema, eu não estou dizendo que o negro, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o primeiro critério é, quando for ter um impeachment, esse cara vai. É o primeiro critério. Então, Douglas, eu entendo isso, mas tem uma questão, tem um marketing que precisa ser considerado. Uma coisa que é importante que as pessoas entendam: o governo tem nomeado, não para o Supremo, mas para o superior, mulheres, negros, negras, tá? Então não é. É que hoje o STF não nomeia muito. E aí a gente entra numa outra discussão, vamos sair do Supremo.
ele tira a Vera Moss para pôr o Fufuca. Sei lá, Fufuca. demite a Marta Sobral para pôr um bolsonarista lá, um assessor. A Marta Sobral foi demitida para pôr um bolsonarista. Entendeu? Então, e aí... Aí nós estamos tirando pessoas negras ou mulheres que apoiavam o PT e substituíram por cara da direita. Agora, existe uma coisa que assim, não dá para... Isso é uma questão que é muito importante, que aí eu pego um pouco o que o Douglas falou, assim, não dá para nomear só porque é mulheres. Porque aí... Eu concordo. Tá? Então, assim, mas tem gente... Mas tem mulher, gente que tem notório saber, então não vai ser nomeado só porque é. Exatamente. Eu já nem falo notório saber. Eu acho que tinha que ser assim, olha, vamos nomear um negro, vamos. Não, então, tem, cara. O problema é que assim... Pega o nosso ministro da... O Silvio Almeida. Silvio Almeida. Esse cara, sim. Mas uma hora ele chega. Agora, eu acho o seguinte, independente disso tudo, a verdade é que o governo subiu a rampa. É isso que é sacanagem. Não pode, essa representação não pode ser um marketing para mostrar e não tá. Mas mesmo dentro de. Se aponta numa direção e volta para outra. Porque existe uma coisa. Eu não estou discutindo nem a questão do STF, não é o STF, não. Mas STF, tudo. Eu acho que o Zanin foi uma grande besteira. Acho que foi. Então, eu queria chegar nisso. Eu acho que foi um erro bobo. Mas tem outros casos aí. Porque assim, quando o prefeito do governo de transição, o Lula chamou os caras com quem o Dino era um deles. Os caras com quem ele tinha com quem ele conversava de pé de ouvido, né? Com quem ele conversava, tinha confiança, e um monte de gente. É homem branco. Bom, estava o Dino que não é branco, mas o Lula falou assim, ali ele tinha que chamar os caras de confiança mesmo, aqueles caras que estão do lado. Não dá para querer identitário, não dá para querer representação nessa hora. Isso aí é outro. Agora, quando você vem correndo o governo, então, por exemplo, o caso da Paula, Paula não, da... Vera Mossa. Não era Vera Mossa. Vera Mossa não, como é que chama? Fernando Venturi. Também não é. Não, você errou. Não é, não. O caso da ministra. A ministra. A ministra do Esporte. O caso do Zanin são casos que aí está errando. Porque assim, se era para colocar um cara. Ana Moza. Se era para colocar um cara, que eu não tenho confiança que esse cara, na hora que apertar, vai ficar do lado. Tá? Nem eu. Um cara conservador tal. Ali, o Lula podia ter colocado o marketing. Ele podia, nem seria marketing, porque tem gente qualificada. Tá? Então, assim, ele podia ter puxado uma mulher. O Silvio Almeida estava ali. É que eu acho que eu não tiraria o Silvio Almeida, porque eu sinto pena de ter perdido o Dino no cargo de ministro, porque são os caras que incomodam o Congresso, que batem de frente. Tá? Eu vou pegar um exemplo, que não dá para cobrar isso das pessoas, porque a ministra da Saúde, ela foi no Congresso, e o Osmar Terra, que é um dos maiores divulgadores de fake news, peitou ela com uma fake news, dizendo que tinha não sei quantos estudos mostrando e tal. E a Nízia, ela é excelente técnica da área, mas ela não é uma debatedora. Entende? Isso, é. Então ela podia ter massacrado o cara, e ela foi muito elegante, né? Na matéria que eu vi da Folha, ministro, tem uma ameaça, né? Vai se demitir médicos, principalmente médicos, nem citou outras pessoas, que estavam veiculando fake news. Que fake news são essas? Né? São opiniões? Que opiniões são essas? O lockdown não adiantou nada. Os lugares que mais fizeram lockdown, mais morreu gente. O contágio foi maior dentro de casa. A única pesquisa que tem sobre isso mostra que 75% do contágio foi em casa. E eu não vi ninguém falar o contrário. Eu não vi sobre o que está acontecendo. Simplesmente, se bota uma vacina, se tira uma vacina, ninguém falava, por exemplo, em imunidade natural. Eu nunca vi a senhora falar em imunidade natural. A imunidade natural não é um desejo, nem é uma política, mas ela acontece, independente da nossa vontade. Eu tenho aqui um gráfico, ministro, que eu gostaria de mostrar, mostrando que a imunidade natural foi mais importante que a vacina para a redução dos casos. 0,7% da vacina. Só no final, quando está aqui embaixo, é que chega a 50% da população vacinada. E depois, quando ela chega a 71%, sobe de novo
o contágio, que aí é a Ômicron, e as mortes. Depois vai caindo e vai terminando. Acho que é um somatório. Se algumas vacinas forem eficazes, é um somatório. Mas a imunidade natural, ela não pode ser ignorada. Nós encontramos o Ministério da Saúde, isso eu vi desde a equipe de transição, não só desestruturado em suas ações, não só fragilizado, mas também com pouco crédito junto a secretários estaduais e municipais de saúde. Então, um grande esforço de reconstrução. E grande parte desses problemas vem, sim, isso eu afirmo, muita clareza, de um governo que tratou da pior forma a pandemia de Covid-19. E eu, na época, era presidente da Fiocruz e lutei muito e vim muito à Comissão de Saúde para trazer os esclarecimentos existentes a cada tempo. A ciência não é infalível, ela pode e deve ter seus fundamentos questionados, mas esse questionamento não pode ser um questionamento de opinião. Ele tem que ser um questionamento fundamentado em evidências, em avaliação de pares, e é dessa forma que eu entendo, e entendo que sim, que devemos aumentar e melhorar o diálogo, seja do Ministério da Saúde, seja de outros ministérios, daquelas políticas públicas fundamentadas em evidências científicas, elas devem ser, deputado Osmar Terra, deputado Ovano, devidamente discutidas, trabalhadas. Então, deixo aqui, deputada Silvia Cristina. Só que o debate, a ela capacidade... Ela não consegue... Descer no nível desses caras. A capacidade de dobrar esses caras, que é esse debate, é para poucos. Assim, enquanto o Dino usa muita ironia, ele tem uma... O Silvio, por exemplo, é um cara, né, afineiro, ele vai numa casa... E ele derruba do mesmo jeito, porque quando ele precisa rodar a baiana, ele roda. Então, assim, são caras que eu acho pena perder, porque no Congresso, no STF, mas vai chegar a hora dele. Mas eu acho que no lugar do Dino, não teria nenhuma discussão de colocar uma mulher, um negro, uma mulher negra, um indígena. A representação no Congresso, no STF, agora, se ele já tivesse cumprido isso quando ele colocou o Dino. Agora, eu gostaria aí o Dino entraria... Porque, vamos falar a verdade, só o mesmo cara que defende, né, só aquele comentarista que eu não vou citar o nome, né, veio falar que o Dino não tinha competência para ser... não tinha notório saber. Eu acho que o Demétrio tem que levar em consideração que ele não leva cargo como ministro da Justiça, cargo como integrante na Comissão de Constituição e Justiça. Lógico que é, Demétrio. Não é notório saber, Camarote. Lógico que é. Indicação política. Demétrio, e você não indicar... Desculpe, você desconsiderar com todo o seu... olhar assim, alegre, de desconsiderar. Não, alegre não, Camarote. Eu estou discordando de você, não tem alegria nenhuma. Eu estou discordando de você. Tá, mas você está rindo. Engraçado você dizer que... Não, mas não é. Você, olha aí, você está confirmando. Termina aí, Demétrio. Gente, olha só, eu só preciso organizar aqui para que a gente possa ouvir. Demétrio, só um segundinho porque você falou, e agora eu quero ouvir o Camarote. Por favor, Camarote, pode ficar à vontade. Não, você reconhece o que eu estava falando, você está achando engraçado, você fica com um olhar irônico. É chato isso, Demétrio. Veja, Camarote, um cargo de indicação política é um cargo de indicação política. Notório saber é outra coisa. Tá. Um cargo de indicação política se dá por lealdade política, por alinhamento político. Eu estou apenas distinguindo o notório saber do fato de que Flávio Dino faz parte de uma coalizão partidária junto com Lula. Ô, Demétrio, agora posso falar agora? Deixa eu só ouvir o Camarote agora para a gente seguir também. Só um segundinho. Diga lá, Camarotinho. Falar? Obrigado. Demétrio, você está desconsiderando algo fundamental. Mas tudo bem, você está desconsiderando alguém que foi o primeiro da prova de um dos concursos ou concurso da área jurídica mais difícil, que é a Justiça Federal. Então, se você quer, de fato, desconsiderar e todo o trabalho dele, toda a vivência dele como juiz federal, como integrante da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, como ministro da Justiça, você quer desconsiderar. Mas, assim, ele tem sim notório saber, sim. Não é você que está falando, não é você que vai falar. Você tem ministros da Suprema Corte avaliando isso, Demétrio. Me desculpe, se você não... Deixa eu falar, Demétrio, deixa eu falar. Ele quase falou que o Silvio Almeida não tinha também, mas aí ele se contou. Ele segurou. Então, eu não vou... Entendi, mas esse é um caso idiota.
Mas, assim, se já tivesse no Zanin cumprido isso, não teria essa pressão. Então, na hora do jogo, essa é a bobeada. Mas o outro lado, só para acabar, Benê, o outro lado é que é o seguinte, também aí precisa de uma coisa que eu ouvi numa discussão que eu estava assistindo e concordo plenamente. Veja, eu estou super tranquilo nisso, porque eu sou homem, hétero, branco, né? Prova, né? Prova o quê? Que eu sou branco, né? Aí, o que acontece? O cara falava uma coisa, era um representante negro, por sinal. Ele fala assim, uma das falhas é que também precisa criar um marketing, como tem o Silvio Almeida, que naturalmente, quando você pensa num negro com o STF, o Silvio Almeida vem naturalmente. Nós precisamos criar um marketing dessas pessoas que são qualificadas e que são desconhecidas do grande público. Nós temos que mostrar... É uma política mesmo. Mostrar esse cara, ó, esse cara aqui... Cara, vamos divulgar esse cara. Porque quer não, vamos falar sério, quem é, para o público, quem era o Silvio Almeida antes dele virar ministro? Verdade. Para o grande público, ele... Agora, o cara vai lá e mete um discurso não, o que ele ganhou. Dele é história. Não, ele ganhou ali, numa fala dele, ele ganhou opinião pública. Foi negado nos últimos 4 anos. Vou dizer coisas óbvias aqui. Trabalhadoras e trabalhadores do Brasil, vocês existem e são valiosos para nós. Mulheres do Brasil, vocês existem e são valiosas para nós. Homens e mulheres, pretos e pretas do Brasil, vocês existem e são pessoas valiosas para nós. Povos indígenas deste país, vocês existem e são valiosos para nós. Pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, intersexo e não binárias, vocês existem e são valiosos para nós. Pessoas em situação de rua, vocês existem e são valiosas para nós. Pessoas com deficiência, pessoas idosas, anistiados, filhos de anistiados, vítimas de violência, vítimas da fome e da falta de moradia, pessoas que sofrem com falta de acesso à saúde, companheiras, empregadas domésticas, todos e todas que sofrem com a falta de transporte, todos e todas que têm seus direitos violados, vocês existem e são valiosos para nós. Com esse compromisso, quero ser ministro de um país que põe a vida e a dignidade em primeiro lugar. A partir daí, ele passa a ser um candidato. Sem rebaixar o discurso. Sem rebaixar. Ele passa a ser um nome natural de uma representação negra no STF. Percebeu? Então, existe uma necessidade também de pegar indígena, o que quer que seja, negro, tá, a representação. E tem que se divulgar essas pessoas. Porque, assim, eu não tô, porque o Zanin também não era divulgado, mas não era divulgado, mas vamos falar a verdade. O currículo que é apresentado do Zanin foi o cara que defendeu o Lula no processo. Pô, você não conhece nada do Zanin, mas isso daí já dá um... Não dá ou não dá um status? Na primeira votação, ele fudeu tudo, né? Aí cagou tudo. Mas você percebe? Falta divulgar, porra. Eu quero falar alguma coisa. Comecei a falar alguma coisa. Não, o que eu queria falar é o seguinte. Quando a gente... Assim, nós estamos numa discussão de pessoas progressistas. Não é, quando eu falo que o Lula poderia ser mais diverso, poderia ter uma maior representatividade negra, indígena, oriental, o que seja, mulheres... Eu não estou falando que ele tinha que colocar Damares no governo. Não. Nenhum de nós é trouxa de achar que todas as mulheres, todos os negros, todos os índios são progressistas. A gente sabe que não é. Entendeu? O que nós queríamos, eu falo, eu, enquanto negro, enquanto afrodescendente, é realmente uma representação de pessoas que sempre estiveram apoiando as práticas e as pautas progressistas. Entendeu? Então, é nessa discussão. Você pega, por exemplo, o caso da Ana Moser. A Ana Moser sempre foi uma pessoa progressista, uma pessoa que batalhou pelo esporte, uma pessoa que foi lá... E é uma pessoa que, muitas vezes, durante a vida, perdeu muita coisa pela pessoa dele. Exatamente. Ela foi traída.
Exato. Aí você, na hora quando fez lá comitê de atletas apoiando o Lula, ela estava lá desde o começo, não pediu nada, tanto que ela podia ter saído chutando balde, tudo. Sim, né? sim. Não pediu nada. Agora, você tirou essa mulher para colocar quem? O Fufuca. né? Aí o Fufuca faz a renomeação dele, tira a Marta Sobral, que também é uma pessoa que sempre apoiou PT, tudo, e aí você vai lá e coloca um cara que estava no governo Bolsonaro. Essas contradições... Ele destituiu a mulher que coordenava o futebol feminino, que teve uma campanha fantástica, muito melhor do que o masculino, porque a mulher era no Pan-Americano. Desculpa, futebol não, o esporte feminino. No Pan-Americano, nós nunca tivemos uma campanha tão boa e feminina, fantástica, e a mulher foi tirada porque ela não era do partido e porque ela era o quê? Ela era muito independente. Aí não dá para... porque ela tem que ser o bibelô, entendeu? É aquela coisa... Nós botamos uma mulher aqui para ser o bibelô. Ela representa, quem manda somos nós. É isso que ele quer. Então, nesse aspecto, eu considero uma traição para as pessoas que puseram a cara para bater. Porque, assim, você apoiar o Lula agora, que o Lula está no governo, essas pessoas tiveram a coragem de apoiar durante a eleição. Né? E tiveram a coragem de apoiar quando o Lula estava preso. Sabe? Mas é isso. Então, Mas aí eu... Eu não é assim, põe qualquer mulher lá, tá bom, qualquer negro não. tá bom. Não. Não, mas eu ia pegar aí um pouco do que o Ricardo falou, quando ele falou, olha, a gente tem que meter um marketing em cima de certas pessoas. Porque também tem esse problema, né? Esse problema porque a gente lida com o senso comum. A política está lidando com o senso comum. Na hora, não adianta querer chegar e você realmente criar certas situações aonde que... E a gente fala assim, olha, o único jeito de vencer o Congresso é você mobilizando a população, a massa. E você cria situações onde que a massa não entende nada e fica contra, também aí você está num negócio meio dúbio, né? Não, mas esse papel, eu acho que a gente tem o papel, mas o governo... Sim, eu só estou fazendo uma introdução aqui para falar sobre a imprensa, né? Que é uma grande entidade que forma esse senso comum, principalmente contra tudo. Eu estou falando contra tudo que é feito no governo Lula, e a gente vai poder ver isso, né, no que foi esse ano aqui, né? Começando pelo teto lá. O teto de gastos vai acabar, como se fosse o início já foi esse, como se estivesse dando certo, como se estivesse fazendo um bem para o país, aquela porcaria, e aí eu vejo Dona Miriam Leitão, economista, falando que o teto de gasto, a gente tem que ver o que vai colocar no lugar do teto de gasto, né? Olha, tá acabando com o país, mas, sabe, de repente, se colocasse era melhor. A reportagem da Veja, a Veja fez uma reportagem, ela está até mais moderada para o padrão Veja que a gente conhece, né? Somente em relação aos governos anteriores do PT, e que aí eles são... É o seguinte, a melhora na economia é por causa do teto de gastos e por causa da independência do Banco Central. Mas cuidado, cuidado. Eles falam bem assim, cuidado, porque o Lula vai querer pôr uma gastança o ano que vem que pode pôr você. Entendeu? Ou seja, o teto de gastos existe desde o governo Temer. Isso. O independência do Banco Central, idem. Mas agora deu certo. Agora deu certo. Exatamente, quer dizer, então é isso que é a imprensa nossa, né? E falamos aqui do senso comum. O que eu penso, eu tenho achado, pelo menos nesse sentido, o ministro da Comunicação ele tem produzido algumas coisas do que eu sempre pensei que deveria ser feito no governo. Fez uma bela propaganda, não sei se vocês viram. Mas o ministro da Comunicação não é o Juscelino? Eu vi.
da farmácia popular. Isso, eu vi. Teve não, é verdade. Teve inclusive um estudo, o cara fez um estudo de semiótica da coisa, mostrando a coisa da camiseta, você chegou a ver? Não. Porque a propaganda da farmácia popular... boa também, a honra seja feita. A questão da vacinação. Não, precisa mesmo. A campanha da farmácia, aliás, são duas campanhas. Uma é a do cara que vem visitar... duas propagandas, é uma campanha só. O cara vem visitar o filho, você vê que ele é um pai separado e tal, né? É o Paulo Pimenta. Paulo Pimenta. Que ele vai visitar, uma mulher recebe ele, que você entende que é uma avó, e o que você quer? Que ele venha ver meu filho e tal, porque eu consegui um emprego. Bom dia, dona Tonha. O que você está fazendo aqui? Deixa eu ver minha filha. Tô com saudade. Saudade. Sei. Ó, dona Tonha, eu consegui um emprego. Registrado e tudo. Tô trabalhando na obra do parque aqui pertinho. Graça alcançada, Senhor. Flavinha, vem ver seu pai. Menor taxa de desemprego desde 2014. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Essa é uma mensagem muito forte, né? O cara volta, para muita gente, quando o cara consegue um emprego, ele volta a existir, né, na sociedade. Ele mesmo sente isso. E a da farmácia popular, ela tem uma mensagem que vale a pena ser vista. Aliás, Douglas, seria legal colocar. A moça, ela quer um remédio para asma, e não é asma, mas é um remédio. É asma, ela tá com filho. E está muito caro, a bombinha está muito cara, ela não tem dinheiro. E uma outra moça... E ela está com filho. Assim, ela está com filho, ela não tem dinheiro. E a outra pessoa fala assim, mas olha, você tem direito a usar a farmácia popular, tal, te fornece remédio sem custo. Essa mulher que está com filho, ela está com uma camisa do Brasil. Uma camisa verde e amarela. Que é a representação de quem? Isso. Aí ela fecha o casaco, entende? Ela fala sem jeito, cobrindo a camisa, mas isso é até para mim, entende? O até para mim, assim, até para eu que não votei no Lula, tenho esse benefício, e aí ela fala, é para todos. Moço, essa bombinha tá tão cara. Pior que minha filha não tá nem conseguindo dormir por causa da asma. Asma? Dá licença. A senhora tá com a receita? Tô, sim. Então dá pra levar sem pagar. Eu também posso? Eu achei que isso não era pra mim. É pra todo mundo que precisa. Meu filho também usa esse remédio. Obrigada. Farmácia Popular. Medicamentos gratuitos para quem mais precisa. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Né? Então, essa mensagem é muito sutil e muito boa, porque aí é bem o Lula, né? Ele governa para o Brasil, pelo Brasil, para os brasileiros, e não para o grupo que votou nele. Tem aquele discurso que é bem o governo Lula. Correto, inclusive. Não estou criticando, não, porque é isso. Ele não está usando fake news, não precisa, né? Então, é bem bonita. Eu achei muito interessante. Agora, é o tal negócio. Vencer a mídia não vai ser só com propaganda, até porque é uma coisa muito paradoxal, né? Porque no momento que você faz a propaganda, você fortalece a mídia, né? Você passa dinheiro para a mídia para você poder veicular o seu... Mas olha, Douglas, com todas as limitações, com todos os senões, nós temos que lembrar o seguinte, quando eu falo em mobilização, vamos lembrar que as primeiras mobilizações pelas diretas já, a Globo não mostrava. E teve meia dúzia de pessoas. Não, as primeiras, mas quando junta a adição, não a grandona, a primeira que acho que foi no Pacaembu, que deu 50 mil pessoas lá. Essa a Globo escondeu, já era uma manifestação grande. E as coisas começaram a crescer com boicote da mídia. Elas cresceram.
Aí, quando não dava mais para esconder, a Globo assumiu. Sim. Né? Então, assim, a gente também precisa entender que a nossa mobilização, ela não precisa, a mídia, ela sempre vai diminuir, ela vai filmar a mobilização no começo ou no fim, que é para mostrar que teve baderna, que quando não tinha greve, ninguém. Quando tem greve, ela vai mostrar ou o vidro quebrado, ou o início da greve, ou a única loja que abriu, o único banco que abriu. A gente sabe que o jogo é esse. Então, assim, a gente sabe. Eu não gosto da choradeira que algumas pessoas fazem em relação à mídia. E aí é uma crítica, mais uma que eu faço. Tem gente no PT que faz um monte de coisa para agradar a mídia. Né? Estou dizendo o PT institucional. Aí, na hora que a mídia é a mídia, eles reclamam. Eles estão reclamando do quê? Você achou que era... É a história. Você achou mesmo que eles eram defensores... Agora, Benê, voltando um pouco, por isso que eu insisto muito, nós temos que pensar o seguinte, parte da população brasileira nunca comprou uma Veja na vida. Verdade. Ele não comprava Folha, não comprava o Estado. Entende? Parte da população nem consumia a Globo. Né? E quando nós tivemos... Mas a Globo também, ela reproduzia, ela, digamos assim, ela reverberava. Mas acontece que um grande hábito do brasileiro era olhar a notícia lá na banca de jornal. Isso. Então, mas quando você pega o 2013 para frente, porque a Veja isso, existia uma outra coisa, né? Que era, a gente sabe, o rádio, por exemplo, nessa hora funciona muito bem, né? Rádio. Então, assim, não adianta a gente... Claro, eu não estou passando pano para a grande mídia, tá? Mas a gente tem que ver também que existe um problema que, assim, nós estamos vendo isso de novo. Houve uma certa acomodação que não precisava mais ter aquele trabalho dentro dos grupos. Lá, entende? Nós temos que... O trabalho tem que ser feito lá nas comunidades, na periferia. Tem que ser feito com essas pessoas. O que cresceu nesses lugares? Foi o movimento de direita. E evangélico. Então, quem era o maior divulgador de fake news em muitas comunidades era um pastor bolsonarista. Rick, mas uma coisa mais penetração na ideia do que o... Uma das primeiras coisas que me assustou, numa época que eu era militante do PT, a Irondina ganhou a eleição. Teve uma plenária. Um amigo meu, professor, tá aí até hoje, gosto do cara e tal, mas ele chegou para mim e falou assim, olha, agora acabou essa coisa de mobilização. O cara falou isso em 89, né? Agora a luta é institucional, a luta é só institucional, né? O Douglas lembra de um cara no encontro do PT, fala assim, vocês da esquerda ficam discutindo socialismo, eu quero discutir o capitalismo, entendeu? Então, na verdade, o PT passou a acreditar no sistema. As possibilidades de conciliação de classe. Isso, conciliação de classe. Eu lembro de uma garota que falou assim, mas que coisa mais antiga esse negócio de luta de classe. E gente que era PT. Aí, quando a vaca foi pro brejo, a imprensa tudo metendo pau na Dilma e tal, aí essa gente reclamava da direita. Mas peraí, a luta de classe não tinha acabado, vocês não queriam discutir... Mas vamos pegar o caso, olha só, vamos voltar lá no começo. O governo do Lula, lá de 2002, prestigiou mais os militares do que o governo Fernando Henrique. Nós tivemos uma ação no Haiti. Foi equipado. O que os militares fizeram? Os bancos ganharam. O que os bancos fizeram? Exatamente. Você pegava a folha da Igreja Universal e ela falava bem do Lula. Depois de um tempo passou a fazer o quê? Lenha. Então, todos esses caras ganharam muito. Né? Só que por essa busca de apoio e tal, e houve um afastamento dessas bases. Então, hoje, quando você vai para essas comunidades, para a periferia, para as áreas pobres, houve um crescimento de comunicação da direita. O brasileiro eu não gosto da palavra pobre, mas o brasileiro trabalhador, ele se sente como se fosse o dono da empresa.
impeachment. Pensa como? Eles falam como se eles fossem um cara que mora nos jardins. Ah, meu filho não frequenta o céu porque lá no céu tá os piores crianças. Ah, meu filho não frequenta tal coisa porque lá só tem criança... Entendeu? Então ele não se identifica com aquilo. Tá sempre precisando do senhor de engenho para dizer o que tem que fazer. Aí entra aquilo que eu falei. Não tem vazio em política. Não tem. Foi então hoje você vai... O Mano Brown, quando veio o impeachment, ele falou, não, porque a periferia... E ele errou. Que a periferia não ia aceitar e aceitou. Entende? Então, assim, é uma falha. Eu passei por duas experiências no processo do impeachment, que uma era um pessoal que era muito ligado a Dilma, tá? A gente estava numa manifestação aqui na Paulista e eles estavam naquela casa, tem um nome lá aqui. Casa Rosa? Não, é um coletivo feminino. Ah, tá. E a Dilma estava lá. E uma das pessoas que eu conheço era desse coletivo e conhecia a Dilma e subiu no caminhão com a Dilma, pegou a Dilma pelo braço e falou assim, você não esqueça de quem sempre te apoiou. E o que ela estava falando? Eu, na hora, lembrei de algo, eu estava um pouco antes, eu estava no MST, tá? De Sumaré. Estava conversando com o pessoal do MST. Estava fazendo uma visita lá, eu fazia um trabalho lá, então eu estava conversando com o pessoal do MST. E tem um pessoal velhão lá que é das ligas campesinas. Né? Aquela coisa. E eles conversando comigo, o sentimento de traição que eles tinham, eles estavam vindo para a rua para apoiar o governo, né? Contra o impeachment. Ele falou assim, a gente faz tudo isso e ela nomeou a Cátia Abreu como ministra. Então, ali eu tive duas coisas que para mim ficou me incomodou muito, porque era assim, ali me representou muito esse afastamento justamente disso que você falou. Aquilo que tinha sido os movimentos de base, que foi quem foi para a rua apoiar apoiar o governo contra o impeachment, contra o Bolsonaro e tal, esses caras foram desconsiderados. Quando você fala da Ana Moser, é isso. Né? Na busca desse poder, as pessoas que estiveram ali de primeira hora com você está desconsiderando. Isso não pode acontecer. Nós estamos falando de Ana Moser, que é uma pessoa famosa, tal, mas vamos pensar nos movimentos populares. Não pode ter esse afastamento, cara. Porque é o que você falou. Quando desocupou, se afastou, alguém ocupa esse espaço. Então, hoje, a gente perde a periferia nisso. Não pode. Tá, mas, com tudo isso, nós temos que lidar com o futuro. Vou pedir aí uma consideração final, mas, dentro dessa consideração... Já falando sobre as perspectivas para o segundo ano. Vou começar com o Ricardão aqui. Eu pedi que o Enem começou. Olha, apesar de todas essas críticas, é importante que assim, as pessoas tendem a... então você é... Não. Primeiro que seria absurdo. Né? Nós saímos de uma desgraça. De uma desgraça, e eu não quero cair na desgraça de novo. Né? É bom que as pessoas entendam o seguinte, um governo progressista, essa é a minha postura, ruim, é melhor do que um bom governo conservador de extrema-direita. Até porque esse governo vai ser bom para quem, né? Então, não existe o bom. Né? Então, assim, a gente vai perder. Quem depende de salário vai perder. Então, a primeira coisa. Esse é um governo que, com todos esses problemas que tem, críticas, não é o ideal que eu almejo como país, como governo, ele está mais próximo do que eu acredito. E eu vejo mais possibilidade de chegar nisso por ele. Então, essa é uma coisa. Tem falha? Tem. Tem equívoco, como você falou? Tem. Tem abusos? Tem. Precisaria mudar? Precisa. E eu espero que isso venha. Tá? Então, essa é a primeira coisa. A outra é que na minha esperança, talvez eu seja inocente, eu espero que aquilo que eu falei sobre educação, saúde e tal, que foram as áreas que pararam para poder ter... Agora nós estamos recuperando a economia e tal, então eu espero que para frente ocorra um olho maior do que o simplesmente... Não seja mais aquele discurso. Estamos preocupados com... Não, nós estamos fazendo. E, no caso, a minha crítica é o seguinte, o investimento dessa vez tem que ser numa educação real e básica. Tá? Não adianta a gente só criar universidade,
ProUni, é muito legal isso, eu acho ótimo. Só que eu tenho... eu não posso mais depender de governo de estado e município. Vamos pegar o exemplo aqui de São Paulo. Há quanto tempo é a mesma Corja que está trabalhando, que estava no governo, e a educação que nós temos em São Paulo. E agora entra outro que está pior ainda. Né? Então, a gente precisa ter esses investimentos. Tá? E o que vai ser esse ano de 2024? Então, eu acho que nós vamos ainda viver o fantasma dessas, não de mobilizações tipo já 8 de janeiro e tal, mas esse fantasma dessa extrema-direita de fake news, de negociação, ele vai continuar e vai ser um exercício. Então, por isso que eu tanto insisto nas mobilizações. Né? Mas eu acho assim, o Lula é um cara bem matreiro para segurar crises bravas, né? E já segurou outras. E eu confio que ele consegue levar isso. Eu espero mais representação, espero mais comunicação, tal. Mas é o que eu falei, se não é tudo que eu queria, eu não posso falar que eu estou insatisfeito com a situação. Seria hipócrita da minha parte. Claro. Enquanto houver Lula, haverá esperança. Benê, e aí? Cara, algumas pessoas não entendem a crítica que a gente faz. Eu não faço uma crítica. A minha crítica não é aquela crítica moralista, pequeno burguesa, é tudo ladrão, o PT roubou. Sabe, a minha crítica é uma crítica política, que algumas pessoas não conseguem entender isso, né? E é uma crítica política, uma crítica pontual. Há setores que inegavelmente ocorreram avanços, mas também, vamos falar sério, depois do governo Bolsonaro, não dava para ter retrocesso, ninguém ia conseguir isso, né? Cuidado, Benê. Pois é. Tem muita gente que achava que o fundo do poço tinha chegado com o Temer e o Bolsonaro falou, olha... Uma piada, um dia a gente estava fazendo, um amigo a gente falando que a gente achou uma época que não teria nada pior do que o Ronald Reagan. Depois a gente achou que não tinha o sindicalista mais pelego que o Joaquinzão. E a verdade... Aí esse meu amigo falou, bom, eu quero estar morto o dia que alguém diga, puxa, tinha coisa pior que o Bolsonaro. Eu quero viver para ver isso. Né? Bom, mas enfim, não tem dúvida que na questão da política externa, mesmo na questão social, é claro que tem avanço do governo do Lula, evidente, entendeu? Agora, eu acho que tem áreas que deixaram realmente a desejar. Tem áreas que o governo é refém realmente da direita, né? Porque essa história de governo de União Nacional, vamos falar sério, Douglas, ele é ótimo para a direita. Entendeu? A direita se beneficia de tudo que o governo faz de bom, mas a hora que tiver coisa errada, eles vão ser os primeiros a apontar o dedo. Apontar o dedo, esfaquear pelas costas. Agora, assim, eu não acho que o Lula vai mudar. O Lula é o Lula. Eu falei, eu votei no Lula sem ilusão, né? E não porque o Lula é corrupto, é ladrão, nada disso. É porque o Lula é um homem cujo DNA é conciliador, né? E o PT, na verdade, se conformou muito nessa ideia da conciliação, né? Então, nesse aspecto, eu não acho que vai ter mudanças profundas ou revolucionárias. Mas eu não tenho dúvida, e aí eu concordo com o Ricardo, o Lula é impossível ele fazer um governo pior que o Bolsonaro, pior que o Temer, entendeu? E eu acho, e para mim, eu acho importante que pessoas que estão com fome possam comer. Eu não sou hipócrita dizer que isso não tem importância nenhuma. Que gente que tem fome possa se alimentar. Entendeu? Mas aí o cara fala, mas e se pedir muito pouco? É pouco porque você está comendo, né? Você não está passando fome. Você não está passando fome, isso é muito pouco. Agora, as minhas críticas estão aí, é aquilo que eu falei. Mas entendeu? E para 2024? Eu acho que não muda grande coisa. Acho que nós vamos continuar tendo essa encheção de saco do bolsonarismo, né? O bolsonarismo vai ficar, eu não tenho dúvida, cada vez mais histérico, né? Você vai ver a eleição, as fake news, as abobrinhas, os absurdos. São Paulo, os caras vão vir com a história que o Boulos é invasor, que se a Marta realmente bate na madeira, for vista do Boulos, aí eles vão lembrar, porque a Marta até então eles estão
estava de bem com ela, né? Vamos lembrar que ela é abortista, que ela falava de sexo na televisão. Você vai ver a baixada toda da eleição. A taxa do lixo. O que é? A taxa do lixo, a taxa. Vamos lembrar tudo isso, né? Mas eu sou aquele pessimista moderado. Eu odeio aquele pessimismo, tudo é uma droga, o Brasil... Eu não... Mas também eu odeio essa coisa poliana. Não, agora vai. Agora tá tudo lindo, maravilhoso. A gente tem que encarar o fato que somos um país com problemas sociais muito sérios. Problemas sociais que não foram criados pelo governo do PT e que eu acho impossível resolver em pouco tempo. Mas eu gostaria de ver um encaminhamento para resolver uma parte deles. Eu acho que, mesmo dentro daquilo que o PT se propõe, que é um institucional, eu acho que tem mecanismos que dava para recorrer, e algumas vezes o PT se acovarda um pouco nessas questões. Né? É isso. Então, pessoal, a gente volta aí num próximo Super Bate-Papo. Obrigado a todo mundo que ouviu a gente. Valeu! Valeu. Bom 2024. Começar fazendo uma saudação especial a cada um e a cada uma de vocês, uma forma de lembrar e retribuir o carinho e a força que recebia todos os dias do povo brasileiro, representado pela Vigília Lula Livre, num dos momentos mais difíceis da minha vida. Vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras, e não apenas para quem votou em mim. Vou governar para todos e todas, olhando para o nosso luminoso futuro em comum, e não pelo retrovisor de um passado de divisão e intolerância. Juntos somos fortes. Divididos seremos sempre o país do futuro que nunca chega e que vive em dívida permanente com o seu povo. Se queremos construir hoje o nosso futuro, se queremos viver num país plenamente desenvolvido para todos e todas, não pode haver lugar para tanta desigualdade. O Brasil é grande, mas a real grandeza de um país reside na felicidade de seu povo. E ninguém é feliz de fato em meio a tanta desigualdade. Minhas amigas e meus amigos, quando digo governar, eu quero dizer cuidar. Mais do que governar, vou cuidar com muito carinho deste país e do povo brasileiro. Nesses últimos anos, o Brasil voltou a ser um país mais desigual, um dos países mais desiguais do mundo. Há muito tempo não víamos tamanho abandono e desalento nas ruas. Mães garimpando lixo em busca de alimento para os seus filhos. Famílias inteiras dormindo ao relento, enfrentando o frio, a chuva e o medo. Crianças vendendo bala ou pedindo esmola, quando deveriam estar na escola, vivendo plenamente a infância que tem direito. Trabalhadores e trabalhadoras desempregados, exibindo nos semáforos cartazes de papelão com a frase que nos envergonha a todos: por favor, me ajuda. Fila na porta dos açougues em busca de ossos para aliviar a fome. E, ao mesmo tempo, filas de espera para a compra de automóveis importados e jatinhos particulares. Tamanho abismo social
é um obstáculo à construção de uma sociedade verdadeiramente justa e democrática e de uma economia próspera e moderna. Por isso, eu e o meu companheiro vice-geraldo Alckmin assumimos hoje, diante de vocês e de todo o povo brasileiro, o compromisso de combater dia e noite todas as formas de desigualdade no nosso país. Desigualdade de renda, desigualdade de gênero e de raça, desigualdade no mercado de trabalho, na representação política, nas carreiras do Estado, desigualdade no acesso à saúde, à educação e demais serviços públicos, desigualdade entre a criança que frequenta a melhor escola particular e a criança que engraxa sapato na rodoviária sem escola e sem futuro, entre a criança feliz com o brinquedo que acabou de ganhar de presente e a criança que chora de fome na noite de Natal. Desigualdade entre quem joga comida fora e quem só se alimenta das sobras. É inadmissível que os 5% mais ricos deste país detenham a mesma fatia de renda que os demais 95% de pessoas. Que 6 bilionários brasileiros têm uma riqueza equivalente ao patrimônio dos 100 milhões mais pobres do país. Que um trabalhador ou uma trabalhadora que ganha um salário mínimo mensal leve 19 anos para receber o equivalente a que um super rico recebe em um único mês. E não adianta subir o vidro do automóvel de luxo para não ver nossos irmãos que se amontoam debaixo dos viadutos, carentes de tudo. A realidade salta aos olhos em cada esquina. Minhas amigas e meus amigos, é inaceitável que continuemos a conviver com o preconceito, a discriminação e o racismo. Somos um povo de muitas cores e todas devem ter os mesmos direitos e oportunidades. Ninguém será cidadão ou cidadã de segunda classe. Ninguém terá mais ou menos amparo do Estado. Ninguém será obrigado a enfrentar mais ou menos obstáculos apenas pela cor da sua pele. Por isso, estamos recriando o Ministério da Igualdade Racial para enterrar a trágica herança do nosso passado escravista. Os povos indígenas precisam ter suas terras demarcadas e livres das ameaças, das atividades econômicas ilegais e predatórias. Precisam ter sua cultura preservada, sua dignidade respeitada e sua sustentabilidade garantida. Eles não são obstáculo ao desenvolvimento, são guardiões de nossos rios e florestas e parte fundamental da nossa grandeza enquanto nação. Por isso, estamos criando o Ministério dos Povos Indígenas para combater 500 anos de desigualdade. Não podemos continuar a conviver com a odiosa pressão imposta às mulheres, submetidas diariamente à violência nas ruas e dentro de suas próprias casas. É inadmissível que continue a receber salários inferiores aos dos homens, quando no exercício de uma mesma função, elas precisam conquistar cada vez mais espaço nas instâncias decisórias deste país, na política, na economia, em todas as áreas estratégicas. As mulheres devem ser o que elas quiserem ser, devem estar onde quiserem estar. Por isso, estamos trazendo de volta o Ministério das Mulheres. Foi para combater a desigualdade e suas sequelas que nós vencemos a eleição. E esta será a grande marca do nosso governo. Dessa luta fundamental surgirá um país transformado, um país grande e próspero, forte e justo, um país de todos, por todos e para todos, um país generoso e solidário, que não deixará ninguém para trás.
Minhas queridas companheiras e meus queridos companheiros, reassumo o compromisso de cuidar de todos os brasileiros e brasileiras, sobretudo daqueles que mais necessitam, de acabar outra vez com a fome neste país, de tirar o pobre da fila do osso para colocá-lo novamente no orçamento da União. Meus amigos e minhas amigas, nesses últimos anos, na luta pelo bem do Brasil, usaremos as armas que os nossos adversários mais temem. A verdade que se sobrepôs à mentira, a esperança que venceu o medo e o amor que derrotou o ódio. Viva o Brasil e viva o povo brasileiro! Brasil. Meu Brasil brasileiro. Vou cantar-te nos meus versos. Brasil verde que dá para o mundo se admirar. O Brasil do meu amor. Terra de nosso Senhor. Brasil pra mim. Pra mim. Pra mim. Brasil. O Brasil que ama sua terra, sua cultura, sua natureza, sua gente, voltou. Voltou para cuidar e fazer mais, muito mais para cada brasileiro e brasileira, unindo cuidado e crescimento, pessoas e desenvolvimento, respeito aqui dentro e lá fora. O Brasil voltou para fazer mais por nossa gente. Brasil, união e reconstrução. Super bate-papo.